Olá vocês, bem-vindas, bem-vindos às minhas redes sociais. Esse vídeo vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Twitter. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Tereza Oliveira e vamos direto ao assunto, porque eu tô cheia. Eu vejo muita injustiça acontecer nesse país. Eu vejo muita coisa não andar, eu não sei se de propósito, eu não sei se é indiferença das pessoas diante de situações que se apresentam, mas eu vejo muita coisa acontecer de uma forma que eu fico assim, nossa, mas por quê? Né? Eu acho que você também deve ter algumas situações que você fica assim, não é possível, eu não devo ser a única pessoa nesse país que percebe essas coisas tão ridículas, tão absurdas, não é ridículo, é absurdas que acontecem. E aí, eu quero falar, eu nunca falei sobre isso, de vez em quando eu dou uns pitacos, mas eu nunca falei, mas hoje eu vou falar. Se por um acaso algum juiz se sentir ofendido, me desculpe, já vou me desculpando daqui. É minha opinião e eu não vou ofender ninguém. Eu vou dizer o que eu sinto. Porque eu realmente estou assim num momento que não dá para ficar quieta. Não dá. Eu tenho que dividir com vocês. Afinal das contas, eu tenho rede social para quê, né? Gente, eu acho que eu descobri por que juiz, em algumas situações, ele pega aquela pessoa daquela ação, uma dívida, enfim, que alguém entrou com um processo, aquilo vai enrolando com o tempo, não anda, porque a justiça no país é muito devagar, sabe? Eu acho que ela é conivente, às vezes, com tudo que acontece de errado, porque ela anda muito devagar. Os porquês que ela anda devagar, eu não vou discutir, porque eu não sou advogada, eu não sou juiz, eu não trabalho nos tribunais, enfim, eu não vou poder dizer para vocês por que é devagar. Eles devem saber por que é devagar. Só que, o que acontece? Cada vez que é devagar, eles estão protelando a vida, tanto de quem entrou com a ação, como quem está sendo julgado por ela, né? Ele tá protelando a vida, como vem lá nos processos, requerido e requerente, né? Enfim, está protelando a vida dessas pessoas. Porque para uma pessoa ir para a justiça, tentar resolver, mesmo sabendo que demora, é porque, sabe, está precisando resolver aquilo. E a coisa vai enrolando, não anda. Não anda, Tereza, porque as partes entram com recurso tal. Não é isso. Não anda porque não anda, sabe? Até que agora com esse processo de peticionamento eletrônico, pode ser que até melhore um pouco, mas já faz tanto tempo que pode fazer isso e eu, pelo menos nos casos que eu conheço, eu não vejo andar mais depressa. Um caso que eu fui criada, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Se você me der essa chance, por favor, assista até o fim. Se você achar que não te interessa, me desculpe, mas isso é o que eu tenho que falar hoje. Eu já falei para vocês que eu levo a minha rede social muito a sério. Mas, Tereza, por que você está falando isso? Eu digo isso para vocês por vários aspectos. Eu fui criada num tempo em que a gente respeitava a autoridade. E os pais da gente ensinavam a gente a respeitar a autoridade. E eu fui vivendo desse jeito, respeitando a autoridade. Mas chega uma hora que, por mais que eu queira, diante dos meus 66 anos, respeitar a autoridade, eu até vou continuar a respeitar, porque eu fui criada desse jeito, então na minha cabeça não dá para confrontar, me desculpe, eu deveria até, mas eu não consigo. Respeito para mim vem antes de qualquer coisa. E aí, hoje em dia, eu acho que esse respeito caiu. E cai por quê? Por causa das atitudes. Antigamente eu não me incomodava muito com isso, mas depois eu comecei a ver alguns casos, e principalmente o caso que mais me chamou a atenção foi quando eu fui de testemunha de um irmão biológico meu,
numa ação para ele receber uma indenização pelo tempo que ele ficou internado em preventório. Se vocês quiserem saber, eu vou colocar aqui para vocês o caminho de volta, são 7 vídeos, aí você vai entender a história da gente e você vai ver que a gente tem toda a razão de buscar justiça. E na hora que eu fui ser ouvida, eu percebi que a juíza estava lendo naquela hora a ação. Eu fiquei pensando, falei, caramba, isso não vai dar certo, porque já é tão difícil a gente explicando, nós estamos explicando isso, os filhos separados, há 22 anos, e na maioria das vezes não entende, porque é complicado mesmo, fizeram um baralho todo na vida da gente, não vai dar certo. Mas, na hora que ela virou para mim e ela disse assim, Dona Maria Tereza, a senhora é irmã do senhor tal? Eu falei, sou, mas me veio um clique na cabeça de dizer para ela, eu sou, mas eu tenho 2 nomes. Eu sou Maria Tereza e Maura Regina. Aquilo deu um start na juíza, entendeu? E ela falou, como assim? Aí eu tive a oportunidade, como testemunha, de contar a história para ela. Conclusão, o meu irmão ganhou a ação, graças a Deus, né? E ela deu uma sentença maravilhosa, impecável, diante da nossa situação. Mas ela me deixou falar, né? Tem juiz que não deixa. Eu fui ser testemunha de um outro filho separado, o juiz até me ouviu, mas ele não estava muito afim, então ele perdeu a ação. Entendeu? Não só essa questão dos filhos separados. Eu digo que eu acompanho algumas ações, inclusive ações cíveis, que são verdadeiras vergonhas. Eu acompanhei uma ação civil da venda de um imóvel, né, uma venda mal sucedida, onde quem não entregou os documentos acabou virando vítima e quem comprou acabou virando réu, porque demorou tanto, enrolou tanto, né, que na cabeça da juíza quem comprou a casa é que estava errado. E quem vendeu a casa sem documento, sabendo que não ia ter documento, e estava cobrando parcelas que faltavam, acabou virando coitado, acabou virando vítima. Por quê? Por causa da demora, por causa da enrolação, sabe? A gente sente até um certo preconceito com relação às pessoas, quando você vai para uma audiência, o juiz vai olhando as pessoas, né? Então, nessa ação foi que eu entendi que a gente tem que evitar entrar na justiça. Muitas das vezes, e muitos brasileiros devem fazer isso, eles perdem algum direito, mas não entram na justiça porque tem medo da resposta. E por que tem medo da resposta? Porque sabe que na maioria das vezes, infelizmente, de vítima ele vai virar réu. Essa que é a grande verdade desse país. E a gente tem visto isso constantemente, a gente tem visto muita gente brigar com o juiz, a gente tem visto muita gente, inclusive, ser presa porque fala mal do juiz, né? Mas eu não estou falando mal de juiz, não. Eu estou falando do Poder Judiciário e da minha interpretação como leiga. Mas aí eu acho que eu entendi por que juiz, muitas vezes, ele não dá causa favorável a quem deveria dar. Um juiz ganha em média, eu fui fazer pesquisa no Jus Brasil, inclusive, um juiz ganha em média de início R$ 27.500. Ele pode chegar até o teto constitucional, né, que é de R$ 33.763. Além disso, ele tem alguns benefícios, porque às vezes não está na cidade dele, então de moradia, plano de saúde, esse tipo de coisa. Isso num país onde uma grande maioria passa fome, juiz e político ganham muitíssimo bem, né? Mas são a minoria. Então, não dá para ele entender que uma pessoa que ganha, a média do brasileiro é em torno de R$ 2.700 e tem que agradecer, né? Porque a gente sabe que não é assim.
É muito difícil viver, é muito difícil ganhar dinheiro trabalhando nesse país. Entenderam a minha frase? Então, ele não vai entender quem está devendo 3 mil, 2 mil, 10 mil. Porque dentro da realidade de salário dele, o que é 3 mil? Né? Dentro da realidade dele, com os benefícios de moradia e tal, ele não vai entender quando uma pessoa deixa de pagar um aluguel. Dentro do salário que ele ganha com carro, sabe, direitinho, bonitinho, ele não vai entender quando uma pessoa traz uma parcela de um financiamento de carro. E por conta dele não entender nada disso, em ações que envolvem imóveis, então piorou. Piorou. Normalmente, quem acaba sendo culpado é o cara que foi vítima. Por quê? Porque a realidade financeira dele não é a realidade da maioria dos brasileiros. Você vai encontrar juízes e juízas como essa que eu encontrei, que deu a causa favorável ao meu irmão? Vai. Existem muitos juízes com senso de comunidade, sabe? Com responsabilidade em cima da posição que eu estava lendo lá, da posição temerária que eles têm de não fazer justiça. Mas juiz comete injustiças. E eu já vi casos de aposentados perderem o que estavam guardando na poupança referente à sua aposentadoria, ou seja, o cara recebia um salário mínimo, e esse caso é um caso verdadeiro. A pessoa recebia um salário mínimo por mês de aposentadoria, só que a pessoa estava trabalhando, né? Estava como prestador de serviço. Então ela pegava aquele dinheiro da aposentadoria e punha numa poupança. E tinha o quê? Tinha 10 mil reais lá. A juíza foi lá e mandou tirar o dinheiro da pessoa. Por quê? Porque a juíza pegou o caso andando. Ela nunca poderia imaginar que ela estava fazendo uma injustiça, mas ela fez, como fez outras. Tirou esse dinheiro da pessoa, sendo que essa pessoa foi quem comprou a casa, e uma casa que não tinha documento. Veja só. E essa pessoa virou ré. E era vítima. Mas por quê? Talvez porque a outra parte tenha se desperta e tenha entrado com a ação. Mas o que eu quero dizer para vocês, já são 13 minutos de vídeo, é muito chato a gente ficar falando isso, mas eu tinha que falar. Eu queria pedir, se algum juiz vê o meu vídeo, que eu espero que Deus me dê essa graça, pense, repense, inclusive por conta disso, dessa tal posição temerária. Quando você vai julgar uma causa, não deixe de ler o processo inteiro, não deixe de marcar audiências para você conhecer os dois lados da história. Porque como é que você vai dar uma sentença se você não conhecer os dois lados da história? E para você conhecer os dois lados da história, você não pode só depender dos advogados, ou de acusação ou de defesa. Você tem que conhecer as pessoas para as quais eles estão representando e pedindo justiça. Para você poder, pelo menos por 2 segundos, olhar nos olhos dessas pessoas e tentar sentir quem é que, afinal, tem razão nessa história. E agora vem a apreensão de CNH e de passaporte se não pagar a dívida. Então eu queria deixar uma pergunta para vocês. Hoje em dia, do jeito que está, juiz é para fazer justiça ou é para afundar a gente cada vez mais? Até, pessoal.